o evento. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui, todos vocês, por terem aceito o convite. É uma alegria poder reunir tanta gente bacana e discutir um tema tão importante agora nesse momento. Então, em nome do MDT, eu queria agradecer a todos vocês pela participação. E eu acho que vai ser um debate muito interessante, assim, a expectativa do pessoal está bem grande sobre esse tema. A gente sabe que é um tema, né, realmente importante. E aí eu queria só fazer uma apresentaçãozinha rápida, né, de vocês, para a gente poder começar. A gente tem aqui a Rebeca Drummond, que é advogada, com atuação voltada em contencioso judicial e tributário, né, ela atua fortemente aí nos tribunais superiores, é vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, né, do Distrito Federal, mestranda em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico e assessora em temas tributários à Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ter uma discussão bem bacana aí sobre até a reforma, né, que é um tema que está sendo muito veiculado aí agora na Câmara. A Priscila Leiro, que é advogada, também tem MBA em Administração e Gestão, certificada, né, internacionalmente em Compliance e Ética, e atua na área de Compliance há mais de 10 anos aí, tem especialização em implementação de reestruturação de programas de Compliance. Então, vai trazer uma abordagem bem bacana dos desafios do dia a dia que a empresa enfrenta aqui, né, no Brasil, para atender às exigências aí internacionais. O Marcos Camilo, que é diretor jurídico, né, advogado também especialista em direito tributário e finanças, e atuou, né, como auditor em operações de planejamento tributário e reestruturação societária, e vai trazer um pouquinho também das implicações até na responsabilidade jurídica, né, responsabilidade dos gestores por conta das regras de compliance. E o Daniel, que é advogado, mestre, né, também em políticas, especialista em compliance e regulatório, presidente do Conselho de Administração da Companhia de Habitação de Minas e sócio da SG Compliance, que vai fazer um pouco da introdução aqui para a gente, né, do compliance como uma regra geral, né, regras gerais de compliance, o que a gente pode entender como compliance, enfim, né, trazendo um pouco, como a gente tem aqui participantes que não, até então, podem não ter visto, né, o que seria o compliance, então a gente vai trazer essa introdução, o Daniel vai fazer para a gente. E mais uma vez agradecer a todos vocês aqui. O chat vai ficar aberto para perguntas, então quem tiver pode mandar, a gente vai direcionando aqui. Cada participante vai ter 15 minutos para expor um pouco, né, da ideia, mas a nossa intenção é que seja bem dinâmico, né, um debate mesmo assim. Então, desejo que todo mundo aproveite bastante. Qualquer dúvida podem ir mandando aí pelo chat, que eu vou direcionando. Daniel, então, pode começar. Muito obrigado, Mitaly. Boa noite para os meus colegas aqui painelistas, também para todos que estão nos acompanhando. A gente tem uns combinados aqui. O primeiro, eu tenho certeza que faz parte de todos que vão falar, vai ser divertido, vai ser leve. Como diz aqui em Minas, vai ser um bom bate-papo para contar causos, para a gente trocar ideias, né? Por isso, eu acho que também ninguém trouxe PowerPoint. A ideia é bater um papo aqui, né? E eu quero começar essa nossa conversa sobre por que de falar de compliance, né? Aliás, eu mesmo não gosto muito dessa palavra. Primeiro porque a gente tem uma língua brasileira maravilhosa, né? E segundo porque tem uma coisa no mundo corporativo de falar palavras em inglês que eu particularmente odeio. Eu sei que faz parte, né? As pessoas adoram mandar invites e tal. E, inclusive, eu trabalho com compliance, né? Eu adoro dizer que eu trabalho com integridade, que é uma das áreas de compliance hoje, né? Você pode falar de compliance tributário, como você vai falar muito aqui, de compliance regulatório, trabalhista, etc. e tal. Eu tenho o prazer, a honra, e eu, de fato, sou apaixonado em trabalhar com integridade. E compliance, aliás, é também isso. Existiram algumas ondas de compliance. Se a gente for falar mais do Brasil, a primeira diz respeito, talvez, ao nosso objetivo, que seja compliance no sentido de conformidade, né? Que é exatamente a tradução da palavra em inglês. E eu acho que esse é o fio que toca todas as nossas conversas aqui hoje. E, de fato, isso é muito importante que se diga, que se trabalhe, inclusive porque isso faz parte do novo advogado, para não falar de todos os outros profissionais que existem no mercado, que são aquelas pessoas que não são o advogado não, que é super fácil de fazer, né?
para falar não, basta ter boca, né? Quer dizer, você não precisa ter inteligência para pensar em soluções criativas, em tentar entender como você pode ser amigo do negócio, ter cabeça de dono, ou seja, são todas características que são demandadas de nós, advogados, sejam diretores jurídicos, de compliance, consultores, né? A gente está aqui para fazer com que o negócio ele flua melhor, que ele renda melhor. Aliás, tem uma cena sensacional. Eu adoro dar dicas, Mitali, de filmes, livros, séries e tal. Vou dar uma dica de série para quem está aqui. É minha série predileta, se chama Billions. Eu não sei se vocês assistem ou gostam, mas é sensacional. E tem uma cena do Bob Axelrod, que é o dono lá do fundo de investimentos, em que ele chama o compliance officer, que não é lá o melhor modelo de compliance officer do mundo, o Spiros, que tinha ameaçado denunciar eles como se fosse na CVM ou no Ministério Público. Ele chama para jantar o compliance officer e fala assim: fulano de tal, o que é a sua missão aqui na nossa empresa? Daí ele faz aquele discurso maravilhoso, né? Ser compliance é ajudar você, Antes eu colocava os bandidos atrás da grade, agora eu ajudo você a prevenir que você faça coisa errada. Daí o Bob Axelrod fala assim: não tem nada disso. Eu tenho duas palavras para você, né? Gestão de riscos. E essa é a primeira palavra que eu quero trazer aqui para vocês, né? Todos nós já trabalhamos, ainda que seja inconscientemente, com gestão de riscos, que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. E aí o Bob Axelrod termina dizendo: quando você estava no setor público, você não tinha risco, né? O governo não tem risco. O risco está todo na iniciativa privada. Agora, o que a iniciativa privada ganha em gerenciar e se gerenciam bem os seus riscos? Ganha valor, né? Ganha capital, ganha crédito, ganha dinheiro, ganha lucro. E, em alguma medida, os trabalhos nossos como compliance são exatamente esses. Ou seja, como fazer com que a empresa lucre mais e seja mais rentável, né? Que entregue mais valor, não necessariamente financeiro. E esse é o nosso objetivo. Compliance, no final das contas, trabalha sobretudo com a questão da prevenção, da detecção e da remediação, né? Isso serve para compliance de integridade, anticorrupção, para compliance trabalhista, porque, afinal de contas, a gente precisa ser um profissional do futuro que não pensa só no advogado de litigância, no advogado de contencioso, né? É aquele cara que ajuda com cabeça de dono a pensar como a gente pode, gerenciando os riscos, levar a empresa à maior lucratividade possível, lembrando que lucratividade não é só lucratividade financeira. Aliás, um livro, falei que eu ia dar a dica também de um livro, que é de cabeceira, deve estar aqui em algum lugar, que é sensacional e eu recomendo a leitura de todos vocês. É um livro chamado Capitalismo Consciente. Esse livro trata da última onda de compliance, ou seja, a ideia de que as empresas que não podem só pensar no lucro, e as empresas que não visam só o lucro, lucram até 10 vezes mais do que as empresas que visam só o lucro. Isso porque existe uma mudança de chave que faz com que as empresas que não são consideradas ESG, por exemplo, ou as empresas desonestas, elas vão desaparecer do mercado num futuro muito próximo. Falei isso num TED, quero repetir rapidamente aqui, e eu realmente acredito nisso. As empresas desonestas vão desaparecer do mercado no futuro próximo. Primeira vez que eu falei isso para minha esposa, ela com muito carinho, muito amor, falou assim: meu amor, você é muito ingênuo. E eu entendo, né, a desesperança dela, de tantas outras pessoas que veem o capitalismo selvagem engolir as pessoas de boa fé, as pessoas que querem fazer certo, as pessoas que pagam impostos, as pessoas que têm bons produtos, né? Porque aquele cara é o sacana que passa a perna em todo mundo. Mas isso está mudando. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Hoje, existem uma série de fatores que fazem com que as empresas lutem por reputação. Reputação é dinheiro. Warren Buffett diz que 80% do valor de uma marca é a sua reputação. Não é a sua planta industrial, não é seus segredos industriais, suas patentes, é a sua reputação no mercado. E a gente tem visto que isso faz todo sentido, não só no mercado, né? No futebol. Olha o que aconteceu com o Neymar alguns anos atrás, o valor dele de mercado caiu. Ele que era o jogador mais valioso do mundo há 3 anos atrás, durante a época de todas aquelas questões que aconteceu, ele caiu para 20º jogador mais rentável do mundo, ou seja, não tem como não olhar mais para isso. Eu trago 3 argumentos rápidos pelos quais eu acredito que as empresas desonestas tendem a desaparecer. O primeiro é um argumento pró-mercado, um argumento mercadológico. Adam Smith, né, o pai da economia moderna, diria
ou dizia que a base do capitalismo é a confiança. A base do capitalismo é a confiança. Se a gente tira a relação de confiança de uma relação comercial, ela ou morre ou ela se torna muito cara, muito difícil de acontecer. Percebam, quem já comprou um carro usado, se você não tem confiança na pessoa que você está comprando, você não vai comprar aquele carro, ou vai comprar ele muito mais barato, né? O custo da desconfiança é muito caro. Da mesma forma, as empresas também, elas querem criar redes de relacionamento, de fornecimento com empresas que elas confiam, que têm boa reputação, né? E é por isso que as empresas hoje fazem a tal da due diligence, que antigamente era algo, sobretudo, voltado para as áreas de M&A. Hoje você vai comprar, sei lá, mesa de escritório, a sua empresa vai passar por uma due diligence. E se você não demonstrar que a sua empresa tem boa reputação, né, garantir confiança, a empresa vai optar por não contratar você, ainda que ela cobre mais caro, que ela compre mais caro. Segundo motivo pelo qual eu acredito que as empresas desonestas vão desaparecer do mercado é pelo fato de que as novas gerações, onde todos os palestrantes aqui fazem parte, né, as gerações Y e Z, nós somos consumidores conscientes. Tem uma pesquisa feita no Brasil que mostra que, com todas as faixas etárias, né, que se você tivesse que escolher entre uma empresa honesta ou desonesta, uma empresa SG ou não SG, né, com responsabilidade social ou não, já 56% comprariam apenas das empresas que têm boa reputação. 44% dizem que compram de qualquer uma das duas. Mas quando você filtra para as gerações Y e Z, que hoje são 70 milhões de pessoas, 46% da população economicamente ativa, e em 10 anos vão ser 70% da população economicamente ativa, ou seja, a gente vai ditar os rumos do mercado, já estamos ditando em alguma medida, esse percentual sobe para mais de 80%. E essa mesma pesquisa mostra que nós, gerações Y e Z, topamos comprar até 25% mais caro de uma empresa que a gente acredita, que a gente confia, que tem boa reputação, do que aquela que não tem. Não à toa, aqui em casa a gente não compra mais chocolate de diversas empresas brasileiras, porque um dia a gente viu um documentário, vai saber se é verdade ou não, no YouTube, em que as empresas de chocolate no Brasil compram cacau de produtores que utilizam mão de obra análoga à escravidão na América Central. Na dúvida, a gente não compra mais. Daí a gente compra agora Lindt, Copenhagen, né? Ou seja, a gente compra chocolate só na Páscoa uma vez por ano, e comprar isso também faz bem para a saúde, né? E eu poderia dar diversos outros exemplos, mas o fato é que essas gerações Y e Z são consumidores conscientes, e o terceiro motivo, nós também somos mão de obra mais engajada. Quando a gente tem mais tempo para falar sobre isso, eu trago a pirâmide de Maslow, que todos vocês conhecem, né? A pirâmide das necessidades humanas, que começam nas necessidades mais fundamentais de fisiológica, de comida, de segurança, etc., e vão até as mais complexas, as mais finas, sobretudo autorrealização e autoestima. O que a gente percebe é que hoje boa parte da nossa geração busca autorrealização e autoestima onde? No mercado de trabalho, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Trabalho para nós não é só mais uma fonte de renda, né? Para a gente, então, ganhar dinheiro e ser feliz. A gente quer trabalhar por propósito, não é verdade? A gente quer trabalhar em empresas que são consideradas honestas, que têm boa reputação. É por isso que essas empresas têm mais facilidade em absorver e reter mão de obra, sobretudo das gerações mais novas. Quando eu falo que as empresas desonestas vão acabar no futuro próximo, é tanto um prognóstico quando é também um manifesto. Ou seja, eu olho para frente, eu acredito no que eu estou dizendo, mas é óbvio que a gente só vai fazer isso acontecer se nós formos consumidores conscientes, se a gente se engajar para ser mão de obra engajada, se a gente lutar para implementar essa palavrinha chamada compliance, que está mudando drasticamente, trazendo uma revolução nas relações comerciais para as empresas que buscam redes de relacionamento com base em confiança, com base em honestidade, com base em ética, com base em integridade. E esse é o compliance mais tradicional, né? O compliance de integridade, ou compliance anticorrupção, que é o que eu trabalho com muito prazer. Mas o que tem a ver esse compliance, e essa é a minha frase para finalizar, Mitaly, com o compliance tributário, que é a discussão de hoje, da qual eu não entendo nada, por sinal, né? E se eu falar alguma coisa disso, vai ser simplesmente um pitaco de um cidadão comum. Toca a parte de conformidade, ou seja, as empresas precisam se readequar para
agir com base em gestão de riscos para prevenir. Prevenir o quê? Todos os riscos que são ruins para a empresa, que ferem sua lucratividade, que ferem sua reputação, para detectar quando uma coisa ruim aconteça, né? Ou seja, é muito melhor que a empresa detecte interna corporis, né? Ou como gostam de dizer os advogados corporativos, in-house, melhor do que que isso chegue para a mídia, que isso chegue para o Ministério Público, que isso vai trazer mancha de reputação para a sua organização. E, por fim, como a gente mitiga essas relações. No final das contas, a própria questão da barragem de Brumadinho, de Mariana, nos ensinaram ou nos relembraram uma coisa muito importante. Todas as empresas precisam trabalhar com base em gestão de riscos. Se a gente lida com base em gestão de riscos, a gente consegue mitigar melhor, a gente consegue prever coisas ruins que poderiam acontecer e evitar que elas aconteçam. E, em grande medida, isso também é compliance, isso é conformidade, isso é gestão de riscos. Não à toa, todas essas áreas estão intrínsecas entre si. Essa é a minha questão introdutória, né? A gente ainda vai ter muito para conversar, estou aqui à disposição para falar sobre compliance, menos sobre compliance tributário, e quero agradecer mais uma vez ao IMDT e a você, Mitali, pelo convite. Obrigada, acho que muito bem introduzido aí o tema, inclusive trazendo uma visão que muitas pessoas aqui, acho que até o momento, não tinham pensado muito, né? E quão amplo na verdade, o compliance, e como a gente não pode comentar isso num viés tão limitado que seria talvez o tributário ou só o corporativo, né? O Marcos, então, passo a palavra para você, e aí a gente começa a entrar um pouco mais no dia a dia, né? Os desafios das empresas, para a gente entender um pouquinho mais o quanto isso impacta também hoje no tributário, né? Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mitali, Daniel, Rebeca, Priscila, todos os painelistas aí e nossos ouvintes, companheiros aí nesse painel, nesse webinar. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre os desafios, né, que os gestores vêm enfrentando na condução dos negócios, e eu acho que é super legal quando o Daniel fala, né, da gente pensar com mais praticidade, né? O compliance é um nome tão diferente, né? Mandei para minha família, né? Eu falei, olha, vou falar sobre isso aqui, pessoal, o que é isso, né? O que é compliance, né? Então vamos trazer a linguagem aqui mais objetiva para a gente pensar em como atuar nisso e melhorar o nosso ambiente de negócios, né? O Brasil é um país aí de 200 milhões de habitantes, sempre foi o país do futuro, e acho que agora está na nossa vez de fazer o presente acontecer. E isso demanda conhecimento, demanda muito trabalho, né? Demanda muita dedicação. E o cenário tributário brasileiro é um cenário muito complexo. E por isso que falar de compliance tributário é também nessa conformidade tributária, essa organização, essa gestão de risco tributária é muito importante, porque pelo fato do sistema tributário ser muito complexo, há muita dúvida aí no meio, né? Existe muito questionamento, há um contencioso tributário enorme dentro do Brasil, que gera um problema em que o contribuinte, às vezes, paga o tributo, mas o dinheiro não chega ao Estado porque ele fica no depósito judicial, porque ele fica numa conta de discussão judicial, e a gente perde eficiência, né? Então, se a gente tivesse um sistema tributário mais simples, né, que a gente vai tratar aí daqui a pouco sobre reforma tributária, talvez a gente tivesse mais facilidade de estar em conformidade e, ao mesmo tempo, o Estado teria o seu poder arrecadatório melhorado. E é importante a gente analisar como que as regras tributárias de responsabilidade dos gestores vieram sendo desenvolvidas na história, né? Não só tributárias, mas como que o direito econômico ele vem sendo tutelado pelo Estado. E se a gente parar para pensar, lá atrás o direito era um direito muito da integridade física, né? Eu não podia matar, não podia roubar, né? E depois a gente tem uma tutela sobre a economia, que ela começa a acontecer no mundo aí após as guerras, né? 1913, né? 1939, e no crash de 1929 também a gente teve um boom de regras econômicas, né? E tutelas do Estado sobre
as relações econômicas, né? Então, a gente tem um avanço de regramento sobre o cenário econômico, né? E o crime tributário, vamos dizer assim, a sonegação, que é aquela forma em que o Estado diz assim: você, gestor, está cometendo um ato que é irregular e você precisa agora pagar por isso, seja via pagamento do próprio tributo que foi sonegado ou via cadeia, né? No cenário brasileiro, se a gente pensar num país de 500 anos, a gente tem o início desse regramento nascendo em 1937. Depois, em 65, com a entrada dos militares no poder, houve um novo desenvolvimento de um regramento determinando exatamente o que era sonegação, ampliando esse cenário. E depois, em 1990, a gente teve uma modernização dessa regra. O que nós estamos falando aqui? Se a empresa, né, atuando ali os gestores, né, os contadores, administradores, economistas, advogados, todas aquelas pessoas que participam do processo de apuração tributária, de gestão daqueles tributos, de gestão de contratos, de gestão de finanças, né, todos esses profissionais, eles passam a ter uma certa responsabilidade sobre os atos que eles estão fazendo dentro dessa empresa. Então, é muito importante que eles tenham um conhecimento profundo da legislação tributária para que ele se afaste um pouco ou para que ele tenha consciência do risco que ele está correndo em relação a algumas operações que podem ser caracterizadas como simulação ou podem ser caracterizadas como sonegação. Isso porque no nosso Código Tributário Nacional nós temos um dispositivo de lei, lá no artigo 116, parágrafo único, que é muito discutido, né, que permite que uma autoridade fiscal ela reclassifique um contrato, por exemplo. Então, a gente tem um contrato de leasing e o fiscal pode falar, isso não é leasing, isso é aluguel, e isso gera impactos de tributação diferente. Ou ele pode dizer que é um contrato de compra e venda de um imóvel, ele pode falar, isso não é um contrato de compra e venda, isso na verdade é um contrato de aluguel. Enfim, ele tem essa possibilidade de reclassificar alguns fatos, né? Ou seja, a empresa ela vem, faz um estudo ali com seus advogados, com seus contadores, com seus economistas e pensa assim, olha, nós temos duas formas de fazer essa operação aqui. Nós podemos fazer isso via contrato A ou podemos fazer isso via contrato B. A gente vai lá, faz um estudo e fala assim, olha, o contrato B ele é mais barato, ele paga menos imposto. É um contrato extremamente lícito, ele não tem nada de irregular nesse contrato, né? Mas o fiscal pode olhar e falar assim, olha, veja bem, eu estou olhando aqui e acho que esse contrato ele não é B, ele é um contrato A, e por isso você deve pagar mais imposto. E a gente começa a criar um mecanismo de fiscalização que parte aí, às vezes, de uma interpretação subjetiva do fiscal. Então, o fiscal vai olhar para a sua operação e vai dizer assim, eu acho que você fez isso aqui só com a intenção de reduzir a carga tributária. Veja bem, ele é quase que uma psiquiatria, né? Ele está olhando qual foi a sua intenção de fazer aquele ato. E, na nossa cabeça, né, pensando assim no mundo corporativo, no mundo civil, a gente tem a liberdade de contratar da forma que a gente achar melhor, né? Se o contrato é lícito, eu não tenho nenhuma objeção de realizá-lo. Mas o fiscal também tem a opção de chegar e falar assim, veja bem, eu acho que eu vou classificar isso aqui da forma que você vai pagar mais imposto. E digo mais, você, ao fazer o contrato B, em vez de fazer o contrato A, você está simulando, você está fraudando o sistema. E aí nós caímos num limbo que é uma situação complexa, que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Se o contrato B é lícito, veja bem, não estou fazendo nada irregular, nós não estamos sonegando, a gente só está usando um mecanismo lícito e que ele gera menos carga tributária. Se ele é lícito, ele deve ser válido. E a partir do momento em que o fiscal olha e fala assim, mas se você fez isso aqui para diminuir essa carga tributária, eu acho que isso é uma simulação. E se é uma simulação, é uma fraude. Se é uma fraude, você pode ser preso. Isso está na lei, né? Isso é um regramento que existe
aqui no Brasil desde 1990, está no nosso Código Tributário Nacional desde 2001, mais ou menos, e vem se desenvolvendo aí discussões sobre o que é uma simulação ou o que não é uma simulação ao longo dos anos. O fato é, né, que a gente está tratando aqui de uma obrigação do gestor de estar ciente disso, estar em conformidade com isso tudo. Então, se a gente tem a liberdade de optar por um caminho que é lícito, ele é legal, ele obedece às regras, ele não cria mecanismos de fraude, ele não cria objeções ao poder fiscalizatório do Estado, mas ele cria uma redução da carga tributária. Quando a gente está tratando de um planejamento tributário, vamos falar assim, é muito importante que a gente avalie com especialistas, né, para a gente ter ali a noção de quais são os riscos que nós estamos trabalhando. E aí é muito importante a gente trazer esse tema do compliance aqui, porque o compliance pode ser o compliance formal, que seria entregamos todos os nossos documentos ao fisco periodicamente dentro do prazo da lei, né? Ou seja, todas as atividades que a gente faz, a gente emite todas as notas fiscais, a gente declara todos os impostos direitinho, a gente faz as apurações todas direitinho e informa isso ao fisco dentro dos prazos legais. Esse é um formato de compliance que é muito importante, porque se a gente não oferece informações ao fisco, aí nós estamos escondendo informação e aí nós temos uma obrigação objetiva sobre esse fato e o gestor está muito exposto, né? Então, esse é um tema que demanda muito conhecimento técnico e, frequentemente, nos setores fiscais, demanda ajuda não só de contadores, mas de advogados e economistas, da turma de logística, da turma de supply, da turma de imobiliário, da turma de todos os setores envolvidos, para que a gente tenha ali uma estruturação completa e que esteja todo mundo na mesma página, né? Porque há risco o tempo todo de ser questionado pelo fiscal, porque o fiscal ele pode interpretar os seus atos. Ele pode porque faz parte do poder fiscalizatório dele. Então, cabe a nós, cidadãos, gestores, empresários, estarmos atentos a essas regras tributárias e estarmos atentos aí aos formatos de contratos, às operações da nossa empresa, para que a gente tenha uma estrutura mais sólida, com menos risco e mais conforme às regras. Então, é legal quando a gente trata do cenário histórico, porque se a gente parar para pensar, a cada ano que teve um fato muito importante, muito prejudicial à economia, a gente tem um conjunto de regras mais fortes, mais penalistas, né? Então, em 2001, a gente tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, aquele famoso caso Enron, nasceu a lei SOX, que é a lei Sarbanes-Oxley, Oxford, né? Que é uma lei que diz que o gestor ele é responsável diretamente pelas informações financeiras da empresa. Isso por quê? Porque tinha acabado de acontecer um caso gigantesco de fraude, que é estudado em todos os cursos de compliance, né, Daniel, aí, Priscila, turma, todos os casos, todos os filmes que tratam um pouquinho, todos os materiais que tratam de compliance, vai falar do caso Enron, e nasce em seguida uma lei que fala, gestor, você é obrigado a assinar esse documento aqui e se responsabilizar, né? A gente tem aqui no Brasil, quando os militares assumiram, eles vieram para fazer uma reestruturação econômica e aumentar o seu poder fiscalizatório. Instituíram uma lei de sonegação e ampliaram o rol de atividades que estavam dentro ali do conceito de sonegação. Então, por que eu acho que é muito importante a gente chamar esse conceito histórico agora e fazendo uma liga já, né, com os próximos temas, é que a gente está tratando agora de uma pandemia, que é uma grande crise, uma crise mundial, né? E em se tratando de crise mundial, uma crise que impacta muito, né, com certeza o Estado também vai defender os interesses dele, ampliando o poder fiscalizatório. O Estado ajudou com a flexibilização de algumas obrigações acessórias. Então, quando a gente fala de compliance formal dos documentos, durante a pandemia, o Estado concedeu algumas flexibilizações, aí ele permitiu que entregasse os documentos em prazo ampliado, ele agora está permitindo o reparcelamento de empresas que perderam o parcelamento porque não pagaram o parcelamento, porque estava
fechado em razão da pandemia. Tem algumas flexibilidades e é justo, né? E é justo também que ele amplie o seu poder fiscalizatório para dizer, olha, agora também eu preciso passar uma lupa no que vocês estão fazendo, porque eu também preciso arrecadar, porque eu estou sem dinheiro, eu preciso pagar minha folha de pagamento aqui, que é enorme, né? Eu preciso pagar meus aposentados aqui, que é enorme. Então, é justo que ele faça essa força também. E esse é um instituto que ele usa muito. Ele usa um poder que ele tem de interpretar os fatos. Ele fala, olha, veja bem, você está me dizendo que está fazendo isso aqui, mas, na verdade, você está fazendo é o outro, e o outro eu consigo te cobrar mais. Então, vamos discutir isso aqui e vira uma discussão ali a perder de vista. E é interessante a gente pensar nesse cenário global também, da pandemia, porque a gente tem um tratado americano de transparência em obrigações e informações tributárias, que já tem 150 países, né, 141 países signatários, em que a Receita Federal troca informações sobre mim, sobre o Daniel, sobre a Rebeca, sobre a Priscila, sobre a Mitali, sobre o Paulo, tudo que está na nossa declaração de imposto de renda, ou na declaração de imposto de renda das empresas, ou nas informações federais, eles podem mandar para a Receita Federal dos Estados Unidos, do Japão, e vai espalhando, eles vão trocando essas informações. Isso também veio depois da crise de 2008, que é aquela crise imobiliária que foi muito pesada. Novamente, um fato muito ruim que impactou muito a economia. Logo depois, nasce uma lei mais penalista, né? Mais formalizada, ali, ampliando o poder de fiscalização do Estado. Então, puxando já o gancho aqui da pandemia e reforma tributária, vindo a essa pandemia, a gente espera que o Estado também venha com uma tendência mais fiscalizatória e, historicamente, a gente percebe uma tendência mais punitivista do Estado em relação a irregularidades tributárias, e isso demanda que as empresas tenham maior conhecimento sobre todas as obrigações tributárias, sejam elas formais, documentais, ou sejam elas materiais, sobre os contratos, sobre a contabilização, sobre o tipo de operação que a gente está fazendo. Isso tudo envolve riscos, prestadores de serviços, gestores, advogados, contadores, né? Os contadores têm a obrigação de informar irregularidades, sobretudo em lavagem de dinheiro e crimes tributários. Então, existem várias regrinhas dentro do nosso ordenamento que atribuem ao gestor a responsabilidade, e a nossa esperança é que na reforma tributária simplifique o nosso sistema, né, para que a gente tenha mais eficiência, né, para que o Estado consiga arrecadar mais, para que o brasileiro tenha que gastar menos hora apurando e declarando imposto, né? Todo ano sai um estudo aí de que as empresas brasileiras gastam 2.800 horas, 3.000 horas apurando o imposto. É um volume de operação, de horas, de profissionais qualificados, né, caros, profissionais caros, né, contadores bons, advogados tributaristas bons, são profissionais que numa folha de pagamento de uma empresa, né, ela vai gerar um custo muito alto. Se a reforma tributária vier com uma ideia de simplificação disso, o Estado consegue arrecadar mais e o contribuinte precisa trabalhar menos no sentido de apurar e gastar horas apurando o imposto, e estará sujeito a menos risco, né? E vai ter mais eficiência para todo mundo. O contribuinte pode ser que ele tenha até prazer em pagar imposto um dia. Acho que a minha contribuição ela tem que ser rasa aqui. Eu gostaria de falar muito sobre o tema, porque é muita coisa que tem aí dentro, mas vamos passar a bola para a turma do compliance aí e vamos seguir em frente aí. Bom, Priscila, eu acho que agora já está a bola aí passando para você, né? Também para comentar um pouco essas exigências que a gente tem. Você que atua mais até no reporte direto, né, para o exterior, então acho que você consegue pegar um gancho bem legal do que o Marcos falou, né? Boa noite, obrigada, e obrigada, Marcos, obrigada, Daniel, pela excelente introdução, né? Assim como você, Daniel, eu também não entendo nada de compliance tributário, né? Então, a minha contribuição aqui também vai ser para falar
sobre compliance de maneira geral, e eu concordo com você 100%. Então, ao invés da gente falar compliance, que tal a gente tratar como integridade, ou enfim, como estamos tratando hoje na empresa em que eu trabalho, a gente fala em compliance e ética, né? E por que a gente tem uma abordagem mais abrangente, né? Então, assim, como o Marcos comentou, né, seria muito mais fácil se a gente apenas cumprisse os requerimentos das legislações. E aí, veja, eu fico numa situação mais delicada, né? A gente está realmente sob a égide da legislação americana, sobretudo. Então, a gente, de fato, tem uma abordagem um pouco mais ampla. E seria muito mais fácil, de fato, se a gente fizesse um checklist. E eu já vejo muitas áreas de compliance fazendo esse checklist, falando, a gente cumpre isso, a gente cumpre aquilo, né? A gente está aqui de acordo com isso, a gente entrega no prazo, a gente tem a documentação, né? Assim, seria muito mais fácil se a gente tivesse uma abordagem como essa, né? E aí eu vejo hoje, né, alguns desafios que a própria pandemia trouxe aqui para a gente. Em primeiro lugar, eu diria para você que ninguém esperava, né? Assim, eu acho que em poucos mapas de risco isso estava contemplado, né? Uma pandemia, uma resposta à pandemia. E eu vejo que a gente teve uma urgência, né? E aí foram diversos comitês de crise criados, a grande maioria dos compliance officers estavam inseridos nesse comitê de crise. Então, como que as empresas iam reagir, né? Algumas, de fato, estavam um pouco mais avançadas, outras já estavam um pouco menos. De qualquer modo, nesses 6 meses já que a gente está num trabalho remoto, ou pelo menos a maioria em trabalho remoto, né, como foi que a empresa respondeu, né? E aí a gente teve algumas pressões, eu diria, por parte do governo, né? E aí qual foi o nosso grande desafio aqui, né? O nosso grande desafio era, assim como o Daniel comentou, né, a gente também entendeu que a gente tinha uma função social como empresa, que a gente precisava ajudar nesse enfrentamento da pandemia, né? E aí ajudar significa o quê? Significa estar aqui doando, né, para comunidades que de fato estavam em situação de vulnerabilidade. E eu fico muito feliz em saber que realmente a gente pôde fazer isso pela comunidade onde a gente está inserido, nas diversas plantas que a gente está inserido hoje. E isso foi feito de maneira muito cautelosa, né? E essa era uma preocupação que eu tinha, se alguma coisa do gênero acontecesse, qual seria a pressão que a gente ia receber do negócio para que a gente fizesse uma atuação mais rápida. E hoje eu vejo de fato que a gente realmente fez, e que os administradores e os executivos, eles de fato estavam se preocupando em como isso seria feito, né? Faríamos todo esse apoio de enfrentamento à pandemia de maneira segura? E aí, como o Daniel comentou, né, evidentemente a gente tinha uma série de devidas diligências, para não falar due diligence, né, para a gente realizar antes da gente fazer doações, da gente fazer as nossas contribuições. Esse é um ponto de dor, eu acho, para praticamente todo mundo. Por quê? Né? Assim, se por um lado a gente queria estar aqui realmente ajudando, fazendo uma série de doações, somos uma empresa da indústria alimentícia, né, bebidas e alimentos, e a gente realmente queria poder ajudar, contribuir de fato com alguma alimentos, bebidas, etc., por exemplo, para hospitais públicos, né? Assim, esse é um ponto. Então, a gente teve esse anseio de fazer, mas a gente também aguardou em como fazer, né? E aí é isso que eu vejo nesses últimos anos. É claro que para quem começou nas áreas de compliance já nos idos de 2000, 2010, né, a gente vê uma mudança completa dos nossos executivos, né? Assim, me parece que eles têm um pouco mais de noção da responsabilidade que eles têm, né? E aí vem quando as pessoas acabam falando daquela palavra que eu não vou falar, tá? Que é quando a gente fala em prestação de contas, prestar contas para a companhia, para a sociedade, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem visto em termos de administrador. E aí vocês podem pensar, né? Será que a vida de quem trabalha com compliance está mais fácil com esse cenário? Será que de fato houve uma mudança, né? Eu acho que muitas coisas trouxeram ou dirigiram, né, essa mudança que a gente tem aqui, pelo menos dos nossos executivos, dos nossos administradores. É claro que eu reconheço, né, que a grande parcela dessa mudança foi tudo o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Então, a gente vê, né, uma mudança significativa, porque as pessoas começaram, de fato, a ver administradores, executivos, sócios, etc., presos. Algo que não acontecia antes, que era muito raro, né? Então, essa mudança também foi paulatina. Eu conheço alguns colegas, Daniel também deve conhecer, que eles falavam em alguns treinamentos de compliance anual: olha, se acontecer alguma coisa, eu vou lá, né, e vou levar um maço de cigarro para você. E aí o cara ficava, né, desesperado, enfim.
né? Então, acho que essa mudança também, né, assim, um pouco de cunho pedagógico para esses nossos administradores. E acho que também essa responsabilidade deles também vem tomando uma outra proporção, né? Apesar dos nossos esforços aqui no Brasil, a gente tem visto esforços muito diferenciados e bastante robustos quando a gente olha o cenário americano, quando a gente olha o cenário europeu. Vejam que no meio da pandemia, então em junho, né, o Ministério da Justiça americano, ele trouxe novos, né, revisados guias, de guias contra a prevenção à corrupção, os guias com a própria legislação americana de combate à corrupção, né? E aí, para surpresa de todo mundo, a gente estava com uma legislação, eu vou dizer assim, na verdade, um direcionamento muito mais específico, e aí é isso que traz algumas preocupações. Quais eram esses direcionamentos? Então, eles falam que não só, né, a alta liderança, os executivos, os administradores devem prestar essas contas ou devem ter esse senso, né, de que, de fato, o compliance ou a conformidade devem estar enraizadas, mas, né, há uma orientação de que todos os níveis da companhia devem estar igualmente engajados nesse comportamento, né? E aí a gente tem visto assim, como que a gente vai conseguir atingir praticamente todo mundo, né? Então essa é uma nossa preocupação, a gente voltou para a prancheta para ver como que a gente ia conseguir atingir praticamente todos os níveis da companhia, em termos de conformidade, em termos de ética, né? Porque, de fato, assim, a gente podia aqui só fazer o checklist para cumprir o que a gente tem na legislação, mas a gente prefere, de fato, ter uma atuação diferenciada e sustentável no mercado, né? E por quê? Porque a gente percebeu, e a gente tem uma série de estudos que mostram, de fato, que o nosso consumidor mudou, né? Então, o Daniel mostrou aqui para vocês, né? Ele deixou de comprar alguns chocolates de marcas brasileiras por questões de trabalho análogo à escravidão, né? Assim como eu conheço diversas pessoas que não compram numa certa marca de loja de roupas femininas por conta de trabalho análogo à escravidão também, né? Assim como eu conheço uma série de outras pessoas que não compram ou não tem nenhum relacionamento comercial com empresas que estavam na Lava Jato. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Assim, talvez esse período em que a gente está vivendo ainda, uma pandemia, que é algo super inesperado, isso também tenha trazido uma maior consciência para o nosso consumidor, né? E aí a gente tem visto nos últimos, vou dizer assim, 2 meses aqui, a gente tem visto uma série de reportagens falando sobre empresas ESG, né? E aí eu pergunto, onde é que as nossas empresas ou os nossos empregadores querem estar, né? Assim, querem estar dentro de empresas inseridas, né, com boas práticas de meio ambiente, de sustentabilidade, de governança, ou querem estar em algum lugar que está visando só o lucro momentâneo, né? Assim, então, eu acho que essa reflexão, né, ela também acabou sendo acelerada, né, no meio dessa pandemia. Então, eu costumo ver aqui, né, e essa é uma preocupação que eu tenho visto bastante no meio corporativo, né, não só onde eu trabalho, mas com diversos colegas. Então, a gente percebe que as pessoas têm falado algumas frases, por exemplo, se isso sair na mídia, né, assim, como isso vai ser recebido? Vai ser bem recebido ou vai ser mal recebido? Né? Porque uma coisa é a gente só comentar, né, sim, estamos cumprindo a legislação, mas assim, mas de que modo? Né? Qual é o impacto que você está causando na sociedade? Então, eu tenho visto isso de maneira bastante acelerada, as empresas se questionando se essas atitudes fossem de fato a público, como que o público reagiria, né? E me parece de fato que a gente tem consciência de que não tem sido mais tão bem recebido, né? Assim, de que de fato isso não tem mais sido bem recebido. Então, eu acho que muitas pessoas falavam, né, que a área de compliance, e aí falando de uma área de conformidade mais ampla, que essas áreas elas acabariam sumindo e que talvez durante essa crise agora da própria pandemia de que algumas áreas fossem extintas, mas eu tenho visto exatamente um movimento contrário, eu tenho visto uma preocupação muito maior. Então, se por um lado, né, a gente tem alguns desafios que são super relevantes, que são de fato, né, eu não sei se os colegas aqui dormem bem e tranquilo, é claro que eu tenho algumas preocupações sempre, né, mas assim, eu vejo que de fato a gente tem uma alteração, assim, mudou a direção, né, assim, eu não vi
grandes empresas fazendo essa movimentação de tirar a área de compliance, né? Talvez alguma alteração de estrutura, etc. Mas, de fato, as áreas de compliance se mantiveram e não me parece que o negócio vai mudar, né? Não me parece que, de fato, a visão negocial, seja Brasil, seja Estados Unidos, aliás, muito menos Estados Unidos, muito menos Europa, né? Não me parece que isso vai mudar com o fim da pandemia e que a gente espera que seja logo. Né? Então, acho que esses desafios permanecem, mas, por um outro lado, a gente tem alguns alentos aqui, né, que nos fazem ficar bastante felizes. A gente consegue perceber aqui o quanto isso já enraizou aqui em boa parte dos nossos consumidores, da nossa sociedade, dos nossos administradores também. Acho que era isso. Agora, acho que eu posso passar, então, para a tributária. Fico à disposição para responder quaisquer dúvidas e obrigado de novo. Legal, pessoal. Até buscando aqui um comentário também que o pessoal fez aqui no chat, foi a questão parabenizando o Daniel, só rapidinho pela crítica ao excesso de estrangeirismos e parabenizando o Marcos também, você pela exposição. Acho que é uma visão bem ampla, assim, legal que a gente tem. E agora eu passo a palavra para a Rebeca, que vai trazer também um pouco do que a gente pode esperar aí, né, Rebeca, para o futuro também, né? Passando essa pandemia, esse pós da pandemia, enfim. É um grande desafio. É tudo muito incerto, né? Mitali, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todas e todos. Marcos, Daniel, Priscila, uma honra e um desafio aqui falar depois de vocês todos. Foi muito legal, eu aprendi muito. Eu não sou, assim, da área de compliance, né? Então, para mim também é um desafio estar aqui. Mas eu espero contribuir agora sim com uns insights, né, com alguns elementos que a gente conecta, tem pontos de contato no fim do dia com o compliance. Aproveito também para parabenizar toda a organização, a Mitali, o Instituto, porque é um tema que realmente tem que ser, né, difundido e cada vez mais aperfeiçoado. Assim. Eu sou uma curiosa com o tema, repito, não sou atuante, e cada vez mais me sinto mais instigada. Então, a oportunidade de estar aqui no webinar também reavivou a minha curiosidade com o tema. Né? A gente precisa, se a gente está atuando em um mercado aberto, se a gente tem interesses em ter operações com empresas estrangeiras, esse é um assunto muito caro. Né? O Marcos lembrou bem da questão, é um paralelo também que eu visualizo assim, muito, muito fácil com relação a toda essa política de governança ou de compliance, com paralelo com o momento que a gente vive hoje. Então, a gente tem uma crise sanitária seguida de uma crise econômica, né? Se em 2 lados, ido de 2008 a OCDE começa com essas iniciativas, né, dá um destaque às iniciativas nesse sentido de chamar a atenção das nações, dos gestores para medidas que mitiguem, no caso, e aí deu início a um projeto chamado BEPS, né, que é a tentativa de proteger as bases tributárias dos países. Ou seja, você não está nem falando aqui de uma evasão fiscal, de uma fuga ilícita de ativos, de montantes, mas a gente está falando aqui de planejamentos tributários agressivos. Então, usando instrumentos legais, o Marcos trouxe aqui muito bem destacado, contratos, enfim, que aqui no Brasil a gente vive isso diariamente, né? A gente lida com esse tipo de prática da fiscalização, modificando as nomenclaturas, modificando o tipo de contrato, e nisso vindo uma penalidade para o contribuinte, né, vindo uma sanção, então a pauta está no dia, né, na ordem do dia, a pauta sobre planejamentos tributários agressivos, se há substância econômica nesses planejamentos, nessas operações feitas, nesses arranjos financeiros. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma intensificação de uso de dados. Essa matéria é muito minha cara, porque eu tenho estudado bastante a questão de dados, utilização de dados no meu mestrado, e é um caminho sem volta. Né? A Receita já tem todo o aparato, e aí entra as obrigações acessórias, e aqui um parênteses, né, que a gente tem o brocardo, que a obrigação acessória segue a sorte do principal, no direito tributário não é diferente, uma coisa está ligada à outra. Mas, assim, para a gente ter ideia, segundo os dados da Receita, no total, a gente tem cerca de 92 tributos no Brasil. Então, entre taxas, contribuições, é muita coisa, né? E fora as obrigações acessórias, que vão aí para cerca de 70 também, segundo dados. Isso tudo muito, assim, aproximado. Fora regimes especiais,
monofasia, incidência monofásica, substituição tributária, tudo isso enseja um tipo de declaração, né? Então, agora em cenários de reforma tributária, a gente tem visto muito, os parlamentares usam muito essa expressão, todo mundo usa, mas tem sido muito visto, se assistir às sessões, né, de votação e as sessões de apreciação da própria reforma tributária, as audiências públicas na comissão mista, todo mundo fala sobre o manicômio tributário. A gente precisa mudar o sistema, do jeito que está, não dá para ficar, porque é um manicômio tributário. E nas palavras do professor Alfredo Augusto Becker, que tem um livro chamado Carnaval Tributário, de fato, a gente tem um carnaval tributário, de janeiro a janeiro. Aí, vez ou outra, tem uns ensaios ali, trimestrais, mensais, anuais, que são essas declarações, né, dependendo do tipo de setor que você está. E é isso que a reforma tributária vem, novamente, é um assunto que não é novo, desde da Constituição, desde 88, a gente tem discutido, na verdade, até antes, 87, já se instaurava essas discussões de reforma, de uma necessidade de um novo regime tributário, e hoje a gente está nesse cenário, mas um cenário intensificado, sem muita previsão, né? Ontem foi um dia muito agitado, para quem acompanhou nas redes e nos jornais, né? Se vai instituir um novo tributo ou não vai, mas enfim. Essa questão de uma governança, de uma gestão, né, eficiente do compliance, ela, como os meus colegas aqui até trouxeram, muito melhor que eu, mas ela tem um desses objetivos, né, que é justamente cuidar da reputação daquela empresa. Isso em qualquer setor, em qualquer tipo de governança. Mas no tributário, a gente tem pontos de atenção. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma lista de devedores que a Receita Federal divulga no site. Isso é público, com dados que podem ser, a rigor, divulgados, e dentre eles o nome, o CNPJ, né, da empresa, o nome, a razão social. Isso é muito caro, porque ninguém quer figurar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, numa lista de devedor, né, numa lista que tem uma conotação ruim. Isso vai influenciar, hoje, no regime que a gente tem, na possibilidade de você fazer jus a benefícios e incentivos fiscais. A reforma tributária tende a acabar com isso. Mas hoje é uma realidade, né? Pode ser uma barreira para você ter uma empresa se instalar em determinada região e fazer jus a esses benefícios fiscais. E a gente ainda tem um outro problema, que é mais recente, com a transação tributária, né? A lei 13.988, de 2020, publicada, editada em 2020, ela tem uma das premissas justamente verificar a qualidade daquele crédito tributário, a possibilidade da fazenda, ao ofertar, né, uma negociação, verificar elementos, sim, se aquela empresa é uma boa pagadora ou não, se ela é uma devedora, quanto mais. Então, tudo isso, vejam, como é delicado e toca nessas perspectivas, né, de você cumprir com as obrigações. No meio desse carnaval tributário, esse manicômio tributário todo, é muito difícil você sempre cumprir. A gente vê diariamente, diuturnamente, empresas que não conseguem, tentam ter todo o cuidado, mas ainda assim são fiscalizadas, enfim, sofrem, né, chega um auto de infração para elas. Então, imagine se não tiver uma política mesmo dentro da empresa estruturada, né, e aí em menor ou maior grau, para poder verificar de ponta a ponta se essas obrigações, o pagamento dos tributos, mas as obrigações acessórias também estão sendo cumpridas. Isso até sob pena de responsabilidade mesmo, né? A gente tem responsabilidade pessoal lá do CTN, do artigo 134, 135, mas imagine só que não para além da responsabilidade de quem está administrando, se a empresa precisa ter ciência de se quem está administrando está fazendo da maneira correta, ou se tem alguma má-fé, porque no fim do dia ela pode ser autuada e nunca conseguir a responsabilidade pessoal daquele administrador. E já vi empresas grandes terem a sua reputação manchada por conta disso, e não tem como explicar que não foi ela, que a empresa, a pessoa jurídica, um ente inanimado, ela foi, na verdade, vítima, e nem para o fisco também não faz efeito, vai ter que pagar o tributo, e vai ter que pagar todas as penalidades, 150%, e por aí vai. Então, são questões muito graves, muito delicadas, e que tocam principalmente nessa questão que a gente fala de reputação. E ainda dentro da reputação, e passando para a reforma tributária, se nós vermos, por exemplo, no dia a dia das negociações, do texto e tudo, as pessoas, né, a sociedade, aí as empresas, os setores que vêm para discutir a reforma tributária,
a própria é analisado se aquele setor realmente ele tem como prática o setor per si, né? E os envolvidos têm como prática o pagamento de tributos ou não. Ou se eles não pagam tributos, se eles têm nessa lista de devedores ou se na mídia mesmo, eles têm como prática, se é comum ver que há escândalos fiscais e agora está vindo negociar algo dentro da reforma tributária. Então, hoje a gente ainda tem esse cenário também que é importante ter em mente. E aqui com relação à intensificação dos dados, né? Como eu disse no início, a gente tem a era, aí vem o estrangeirismo de novo, né? Do Big Data, que é essa massificação de dados, da utilização de dados. A Receita está cada vez mais se valendo de instrumentos tecnológicos. Isso não quer dizer, claro, que facilita um pouco a vida do contribuinte, sim. A gente tem, por exemplo, mecanismos de escriturações digitais, o SPED, o bloco K dentro do SPED, que facilitam em termos de você ter uma plataforma online e submeter os documentos por meio desses instrumentos e não precisar ir mais lá na porta bater a porta da Receita. Mas ainda assim há algumas assimetrias dentro dessa relação e há um conflito muito grande com o fisco e o contribuinte, né? É uma relação muito dúbia. Mesmo com a lei da transação tributária, muita gente fala, agora fisco e contribuinte vão dar as mãos e ser felizes. E não, eu sou muito cética quanto a isso. Eu acho que, assim, claro, melhora muito a relação. A gente tem vários mecanismos e diálogos que têm sido construídos para melhorar essa relação, mas ainda é uma relação de muito desgaste. E alguém falou aqui, não sei se foi o Daniel ou o Marcos, de desconfiança. Então, a gente precisa de confiança, né, num sistema, seja ele qual for, para poder transacionar, para poder efetivar operações. É primordial que tenha confiança. Né? E ainda essa relação dentro da área tributária, entre fisco, né, entre Estado e pessoas e físicas, e principalmente jurídicas, nas empresas ainda é uma desconfiança muito grande, às vezes com razão, mas às vezes de forma exagerada. Então, a gente vê, o Marcos também chegou a citar isso, e trazendo aqui novamente, essas fiscalizações que às vezes vão numa direção em determinado momento e daqui a 4 anos muda. Então, tem uma empresa que importa, por exemplo, determinado produto, e aí dentro da nomenclatura ela encaixa em determinado item, e a Receita assente, é aquilo mesmo, tá certo, faz o desembaraço da mercadoria, enfim, faz toda a tramitação interna, e daqui a 4 anos é um outro fiscal, as coisas mudam, e aquele mesmo produto, aquelas mesmas circunstâncias, se transforma em um outro item da nomenclatura. E o contribuinte sofre autuação e a penalidade decorrente. Então, tudo isso é muito confuso. A gente precisa melhorar isso. E daí vem a proposta da reforma tributária. A intenção que se fala é justamente simplificar. Do jeito que está, não dá para ficar. A gente precisa simplificar. O nosso sistema é um dos mais caóticos, é o famoso manicômio. A intenção aqui é simplificar e também não majorar a carga tributária. Mas daí a gente vai ver, como ontem, discussões sobre novos tributos, esse debate é um debate que ainda está quente. E aproveitando esse ensejo dos novos tributos, que a tendência é ser uma espécie de CPMF ou algo derivado disso, né, com transações eletrônicas, vem de novo a questão dos dados, porque vai ficar cada vez mais fácil, é um tipo de tributo que é fácil você fazer a verificação se o que você, contribuinte, declarou em determinada circunstância bate com aquela operação financeira que você fez numa compra, né, ao adquirir um insumo ou simplesmente a conta bancária, né? Então, a Receita vai ter cada vez mais capacidade de fazer isso e vai exigir do contribuinte estar muito alerta e ter uma gestão de ponta a ponta, né? E quando eu estou falando de gestão de ponta a ponta, principalmente as grandes empresas adotam muito, né, essa estrutura, investem muito quando falam em compliance, nas áreas fiscal, contábil e de consultoria. Porque no sistema que a gente vive atual, e mesmo com a reforma tributária, vai ter uma transação, um tempo de transição, e esse que a gente vive ainda hoje vai viger por um tempo, até a gente se acostumar, e a gente tem o judiciário no meio dessa equação, então o judiciário também participa dessa equação. Então, uma consultoria, por exemplo, ela é importante nesse sentido, para entender como é que está o entendimento
traduzir isso, como é que está o entendimento do tribunal nesse sentido, se dá para fazer daquela forma aquela operação ou não, qual tipo de classificação ou não. Bom, para finalizar, meu tempo aqui já está esgotando, eu estou controlando, passando e finalizando com a reforma tributária, que eu vim aqui para isso, no final das contas. A gente tem uma previsão, assim, a reforma tributária hoje, ela tem duas PECs, né, principais, que estão no olho do furacão, digamos, que estão sendo analisadas, que é a PEC da Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, de 2019, e a PEC 110, de 2019, também, que está no Senado. No âmbito da comissão mista, se pretende criar um texto único. Mas, em paralelo a isso, a gente tem a primeira fatia da reforma tributária enviada pelo governo. A ideia vai ser compatibilizar todo esse universo, né? Os estudos estão sendo feitos nesse sentido. Mas essa reforma do governo federal, ela vem para unificar dois tributos, duas contribuições, que é o PIS e a COFINS, e transformar numa nova contribuição, que é a CBS. Esse é o PL 3887 de 2020. Nesse PL, a gente tem, a gente consegue aferir que vai, com essa unificação, cerca de 70% das obrigações acessórias que vêm junto com as contribuições ao PIS e a COFINS, elas vão deixar de existir. Então, 70% é algo substancial nessa ideia de simplificação. E nota fiscal, por exemplo, que tem uma série de campos para serem preenchidas, também vai haver uma redução de números aí. Então, se hoje você tem, sei lá, 52 itens para preencher, ela vai ser reduzida para 9. 9 campos, mais ou menos é a previsão. Então, isso, menos tempo, tendo que gastar com o pessoal e verificar se aquilo está certo, se há um erro de digitação que possa ensejar algum tipo de fiscalização, de autuação, né? E uma outra novidade também que vem com a reforma, né, que se pretende, é o cálculo por fora, que a gente chama, né? Então, a incidência do tributo sobre o produto. Isso, de uma que o consumidor consegue até exercer mais a cidadania, verificar realmente quanto é que está incidindo naquele produto, naquela mercadoria, né? Isso acaba gerando uma facilitação nessa parte da própria governança, de verificação, de gestão tributária. Agora, tem uma parte muito delicada, que é a parte de creditamento. Os sistemas, e aqui eu já estou finalizando, meu tempo estourou, o sistema tributário nosso, da reforma tributária, na verdade, tem trazido uma ideia de creditamento amplo, né? Você consegue, a empresa consegue obter o creditamento e aí cumprir com o princípio da não cumulatividade. Agora, a gente tem dois pontos que tem que tomar muito cuidado nessa fase de gestão tributária, de gestão fiscal, enfim, de compliance, né? Há uma possibilidade, uma ressalva nesse PL, por exemplo, sobre a integridade da nota fiscal. Esse é um tema que veio já do STJ, já foi discutido no âmbito dos tribunais. Então, assim, em tese, a rigor aqui, em breves palavras, uma pessoa jurídica, uma empresa, só conseguiria se creditar, né, obter esses créditos, se a nota fiscal emitida pelo vendedor não for uma nota fiscal fria. Então, cabe a ela, passada uma responsabilidade a ela para verificar se essa nota fiscal realmente ela existe, se não há nenhuma dissimulação, ter que comprovar essa operação. Então, veja, é mais um ponto que nesse âmbito de compliance que a gente está falando, a empresa tem que ficar muito alerta. E um outro ponto que aí vem numa lei complementar que está sendo feita, elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, que é o responsável pela elaboração do texto inicial da PEC 45, em que o pagamento, o creditamento também só seria possível, em regra, se na operação anterior tiver havido o pagamento do tributo. E passa-se a responsabilidade para o contribuinte de fazer essa verificação. Então, veja, mais um ponto que nessa área toda que a gente está falando exigirá muito cuidado. Se vai passar assim, a gente não sabe, obviamente, mas são pontos de atenção e que merecem, né, ser discutidos e verificados sobre a possibilidade disso. E a gente ainda tem, também no âmbito do creditamento, tem se discutido muito dentro da reforma, uma possibilidade de sistema eficiente para que esse creditamento ocorra de uma forma ágil e rápida.
se falou muito, tem se falado, inclusive, do sistema PIX, que agora, né, tá para ser instituído, tem sido instalado aqui no Brasil, de uma forma de transferência, né, de dinheiro mais rápida, mais eficiente, 24 horas disponível. Então, a ideia talvez seja trazer um sistema desse também para a parte tributária e de creditamento. Encerrando, então, meus amigos, desculpa ter passado o tempo, é muita coisa para falar, né? A gente tem pouco tempo, mas, assim, fico à disposição para os debates. Eu acho que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, participando, principalmente de saber que tenho colegas aqui mineiros, apesar de ter nascido em Brasília, tenho minha ascendência mineira, tenho muito carinho pelo Estado e me coloco à disposição. Obrigada novamente. Obrigada, Rebeca. A gente agradece muito essa visão também que você trouxe aí, já fazendo um paralelo com a reforma. E até um comentário bem pessoal, que eu acho que o desafio principal que as empresas têm e que vai acabar sendo majorado aí por conta dessas reformas é justamente o atendimento a esses novos regramentos, aí, esse estabelecimento de, enfim, novas alíquotas, novos tributos, como que isso vai integrar o nosso compliance, como que as empresas vão se adaptar a essas mudanças, né, os sistemas que estão sendo desenvolvidos. Eu vi recentemente uma notícia de uma empresa bem grande até, uma siderúrgica, contratando startups para desenvolver sistemas exclusivamente para soluções tributárias, já pensando, inclusive, nesses impactos que a gente vai ter com a reforma. Então, já está sendo um fomento das empresas, né? E a Priscila até havia comentado comigo que ela tem hoje um time lá de tax experts, né? De especialistas tributários muito focados também no desenvolvimento dessas novas soluções, né? Fiscais aí, tributárias, para a gente poder atender. E assim, eu vejo que é uma iniciativa também das empresas de já partindo um pouco do viés público, né? Pensando um pouco no pioneirismo aí privado, de se resguardar, né, em primeiro lugar, e de trazer essas soluções que melhorem até a questão que o Marcos comentou, né, o desempenho, a demanda de horas gastas pelos funcionários, que poderiam estar sendo implementados em outras atividades, né, da empresa, enfim. Então, acho que uma coisa que vai acontecer muito, e agora mais do que nunca, né, com a reforma. Eu quero colocar aqui para vocês também uma pergunta que veio aqui para todo mundo, que comenta os casos recentes, como o da Ricardo Eletro, associados com a exigência social de pagamento de um valor justo de tributos, né, como aconteceu com a Amazon, Starbucks, Google, na União Europeia, por exemplo, devem trazer o compliance geral para dentro da gestão fiscal como forma de gestão de reputação? Então, qual é a visão de vocês aí, que gostaria de comentar sobre essa pergunta? Aí agora acho que todo mundo já pode desmutar, enfim, acho que a ideia é para tipo um bate-papo mesmo, né? Deixa eu puxar um assunto aqui. Já agradecendo. Essa pergunta é capciosa, o Paulo não brincou com ela, não. Eu falei um pouquinho aqui do contexto histórico, né? E faltou falar um último tema aqui, que em 2019, final de 2019, o STF emitiu uma decisão dizendo que o ICMS, que é o imposto estadual, né? Ou seja, cada estado tem o seu imposto. Imagina o desafio de compliance, né, para as empresas que estão em todos os estados, né? São 26 estados e operações interestaduais. Um estado quer de um jeito, outro estado quer de outro jeito e por aí vai. Mas em 2019, o STF emitiu uma decisão isolada, tá, pessoal? Mas é um precedente, dizendo que se uma empresa deve ICMS declarado, ou seja, ela declarou o ICMS, registrou e não pagou, ou seja, uma dívida tributária, ela é passível de criminalização, ou seja, responsabilização do sócio ou do gestor mediante pena de cadeia. Com base nessa decisão do STF, recentemente tivemos a operação da Ricardo Eletro aí, e também por haver várias dívidas ali e um problema de compliance tributário ao longo de vários anos, o Ricardo Eletro foi surpreendido aí, não sei se foi surpreendido, né, mas foi um caso que teve uma repercussão muito grande, exatamente por uma dificuldade, uma complexidade de uma legislação muito grande
junta com uma análise do judiciário de que a dívida tributária pode ser um crime, né? Então, nós não estamos falando de fraude, nós não estamos falando de omissão de informações, a gente está falando assim, olha, o imposto está aqui, eu não estou te pagando. Mas isso pode ser entendido também como um crime, e isso foi gerar um problema para o Ricardo Eletro lá, em que saiu na mídia nacional, aí todo mundo viu na época, e isso é um problema de reputação enorme, né? Imagina você tá ali fazendo... Você tem uma dívida, falou, olha, eu em vez de pagar imposto, eu estou pagando o meu fornecedor, porque se eu pago o meu fornecedor, amanhã eu tenho mercadoria de novo e eu continuo vendendo, né? Quando a gente pensa em empresas multinacionais e grandes, é mais fácil a gente imaginar um cenário de maior responsabilidade do gestor. Mas se a gente pensar numa empresa menor, os microempresários, né? Pensa num padeiro, né? Que tem ali a sua padaria. Nem sempre, todo mês, o negócio dele dá lucro. Vamos dizer que ele teve um período que ele não deu lucro. Entre pagar o fornecedor e pagar o imposto, qual que ele vai escolher pagar? O fornecedor, porque o fornecedor ele continua a atividade dele e ele continua se mantendo ali, mesmo que ele crie dívidas, né? E isso tem sido, né, há uma tendência de penalização disso com cadeia. E quando aparece um caso de cadeia para o empresário, o que a mídia faz? Vai em cima, né? Então, acontece muito de o Estado utilizar, né, desses mecanismos de coação, né, de coerção, vamos dizer assim, que são os mecanismos extremos do Estado, né? Cadeia é o último recurso que o Estado tem para coagir a sociedade a um determinado comportamento, né? Então, quando você tem isso diante de uma empresa grande como o Ricardo Eletro, isso tem um risco enorme, mas enorme, mas enorme de reputação, porque a mídia não vem falar assim, isso está em apuração, talvez vai ser uma sonegação, vamos verificar se é uma sonegação. Não, a mídia vem dizer assim, Ricardo Eletro é preso por sonegação. Ponto. E isso é um risco enorme para a reputação. Então, todo mundo aqui sabe que o Ricardo Eletro está com problema lá, que ele foi preso. Imagina, a mãe do Ricardo Eletro, coitada. Não, meu filho é um criminoso, né? E talvez ele tinha uma dívida tributária. Eu estou falando que eu não sei, tá, pessoal? Eu não advogo no caso, mas é uma possibilidade de situação que a gente tem que estar muito atento. E aí, quando a gente vem falar do valor justo de tributos aí, né, o Paulo pegou pesado com essa pergunta aí, mas volta naquele negócio que a reforma precisa nos ajudar, né? A reforma precisa trazer uma situação em que a gente tem um sistema mais simples, que quando a gente tem substituição tributária, ou seja, o Estado, por meio de estudos econômicos, determina um preço de uma mercadoria. Se aquele preço da mercadoria, no final das contas, não foi o realmente praticado, eu pratiquei o menor, eu tenho direito à restituição. Olha que loucura. Eu pago para o Estado, depois eu peço para ele me devolver o dinheiro. E aí isso pode vir via precatório, porque provavelmente vai ser judicializado e a gente entra num ciclo, né, sem fim. E com base nisso vai ter gestor que vai assumir o risco, vai falar assim, eu prefiro operar com bases menores aqui, enfim, ele vai levar algum formato ali que ele vai aumentar o risco dele para tentar não morrer nesse negócio aí, porque a nossa tributação ela é esquizofrênica, como diz a Rebeca aí, né? A gente tem um sistema que ele não está eficiente, né? Nós temos 100 impostos aí, né? Quase. São 26 estados, 5 mil municípios, cada um com a sua regrinha, cada um com o seu estilo de tributação. Isso é muito difícil gerir isso. Por mais que a gente crie tecnologias via startups aí, né, com os projetos da Priscila, em esfera nacional, beleza. Em esfera estadual, começa a doer já, porque cada estado tem a sua regra. Em esfera municipal, muito difícil, muito difícil. Então, eu acho sim que a turma do compliance geral tem que participar do compliance tributário, até para ajudar a validar algumas operações que vão depender, por exemplo, da interpretação do fiscal, como a gente estava falando mais cedo. Olha, peraí, a gente fez um estudo aqui, ó, tem o nosso contador, tem o nosso economista, tem o nosso advogado e
a nossa turma de compliance geral. Está todo mundo falando que isso aqui é possível. Esse contrato é um contrato B, ele não é um contrato A. Então, por isso, a gente não pode ser caracterizado como sonegador jamais, e isso precisa ser resolvido de uma forma mais harmoniosa entre Estado e contribuinte. Então, precisamos sim de ajuda do compliance geral aí, vai ser muito bom. Toda ajuda é bem-vinda, viu? Bom, pessoal, tem também uma pergunta aqui direcionada para a Rebeca, que é se a doutora acredita que as reformas tributárias já discutidas até o momento estão preparadas para acompanhar novas tecnologias que não se encaixam perfeitamente nos tributos existentes, como é o caso dos serviços de streaming, por exemplo. Excelente pergunta, essa é uma das questões, né? Hoje a gente discute há várias questões judiciais, inclusive, aí, em grau do Supremo Tribunal Federal, sobre a tributação do streaming, de aplicativos, né, de serviços como de transporte, né, por aplicativos, enfim. E assim, tem se preparado justamente para cobrir primeiro para acabar com esse tipo de coisa, por exemplo, a lista de serviços, né, do ISS, e a briga se é ISS ou ICMS. O software sofre muito com isso, né, até hoje ainda tem discussões sobre isso no Supremo, cada hora uma mudança de entendimento com viés diferente. Então, a intenção é realmente acabar com isso, e a PEC 45, por exemplo, semelhança da 110, é justamente incidência sobre bens tangíveis e intangíveis. Então, a grande questão hoje é não só as ramificações da tributação sobre o consumo, né, TAI, ISS e ICMS, sobretudo, mas também a questão de como é que você vai, se uma determinada coisa, tipo software, é um bem tangível ou intangível. E eu acho que tem que haver ainda muitas discussões para cobrir isso dentro da reforma, mas algumas iniciativas, por exemplo, essa premissa de que vai haver incidência, seja ele um bem corpóreo ou não, e com a unificação, ela acabe abarcando esses problemas que a gente tem, sim, né? A priori, assim, a princípio. Então, não no ponto de bala, como a gente diz, mas estão no caminho. Até por conta dessas soluções que estão surgindo agora, né? Obviamente, num futuro não tão longe, vai ser uma forma também de o governo conseguir arrecadar tributos, né? Falando bem. Essa questão da arrecadação, que o Marcos também falou bem, ele lembrou bem, que a gente, assim, inevitável, um cenário de crise, para toda ação tem uma reação. Então, vai ter o cenário de crise, tem a necessidade do empresariado, né, as pessoas também físicas, o contribuinte. Ele tem dificuldade de pagar o tributo, e aí entra essa coisa criada do ICMS, da criminalização pelo não pagamento do ICMS declarado, que também tende a acabar com a reforma, né? A não ser que um outro monstrengo aí derivado dela, mas assim, então a gente tem esse cenário de focar na arrecadação, e até é interessante esse cenário porque isso vai convergir até com o próprio Supremo, o próprio Judiciário. Às vezes, em determinadas épocas, o argumento de que se decidir em determinado sentido, pela inconstitucionalidade de determinado tributo, o cálculo em determinado sentido, vai ter um impacto de 500 bilhões nos cofres públicos. E foi o caso da grande questão, dizem, caso do século, né, do ICMS na parte de cálculo do PIS da COFINS. E até hoje não tem solução exatamente, tudo pode acontecer, e a gente está num cenário de economia abalada, então até isso pode vir à tona novamente, sensibilizar os ministros, né, os julgadores, essa questão econômica também, arrecadatória, arrecadação, a gente precisa de arrecadação. Verdade. E aí a gente viu ontem também uma discussão que ficou aí no ar, foi a criação desse novo tributo, seria uma forma de aumentar ou não, e o objetivo de, enfim, criar um novo tributo que mais afete de forma a aumentar a nossa carga tributária, enfim, até que ponto também, né, isso é possível nesse cenário. Uma coisa também que eu falo muito, gente, em relação ao compliance, eu acho que eu vivi muito isso atuando em empresa, ou acho que o Marcos também trabalhou um pouco em auditoria, é a dificuldade que a gente tem de integrar muito as áreas hoje, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, uma comunicação muito falha. Eu acho que, não sei se
no dia a dia de vocês de compliance, vocês acabam esbarrando muito nisso, mas o tributário, hoje em dia, ele depende muito de outras áreas, né? Principalmente da área contábil, também da área de contratos, né? O jurídico, enfim, por conta dessas interpretações que a gente precisa nos negócios, enfim, que impactam no direcionamento tributário que a gente vai dar, orientação, enfim, a carga tributária das operações. E é muito complicado a gente estabelecer essa comunicação, principalmente empresas muito grandes, acabam se estabelecendo sub-compliances ali por área, que eventualmente, em uma não comunicação, acabam gerando risco também para a companhia, né? Enfim, é feita uma apuração, uma declaração diferente, um contrato diferente, o compliance aprovou uma outra coisa, enfim, e aí não houve essa conexão. Eu não sei, assim, qual é a visão de vocês até, pensando até numa perspectiva de futuro, né? O que vocês acreditam que, se isso de fato está melhorando por conta dessas novas tecnologias, né, que estão sendo implementadas e qual é a expectativa de integração dessas áreas, enfim, dessas trocas de informações, inclusive puxando um pouco o gancho da Rebeca, né, de que a gente está passando mesmo agora por uma era tecnológica, né, dados, enfim. O que vocês têm aí de experiência? A você também, Pri, que tem essa conexão um pouco até com a área tributária da empresa, assim. Eu digo assim, né, quem trabalha em compliance, eu acho que a gente tem algumas dificuldades, né, assim, e uma delas é porque a entidade compliance, ela sempre permeia a companhia, né, então eu já trabalhei em várias empresas e era sempre assim, não, mas compliance falou que não pode, aí você fala, mas quem foi que falou, mas do que a gente está falando, né, e aí você vê que compliance vira uma entidade, assim, uma entidade etérea que, né, tá onipresente e, né, assim, e você fala, mas alguém foi perguntar de fato para a área, isso aconteceu, enfim, onde que, né? Às vezes eu escuto muito, né? Então eu trato muito com questões de investigação corporativa também, e aí às vezes as pessoas falam assim, não, compliance isso aí, né? Esse relacionamento aqui é compliance, né? E aí você fica pensando, não, agora compliance virou assim uma entidade dentro da companhia e que ela serve tanto para não autorizar quanto para autorizar. Né, enfim, ou quanto para dizer que se trata de fato de um ato ilícito ou de uma conduta faltosa. Então, a gente tem algumas barreiras, é claro, né? Assim, no mais das vezes, eu diria que há mais alguns anos atrás, né? A gente tinha muita gente que estava à frente do compliance e que elas tinham uma atitude, uma abordagem um pouco mais policialesca. Né? Isso, de maneira mais generalizada, isso trouxe uma barreira para as pessoas que estavam lá. Então, assim, ninguém quer ir almoçar, né? Assim, com o cara de compliance, ninguém quer ir almoçar com o auditor, né? Você é aquela pessoa que, meu Deus, né? Por outro lado, eu venho já há alguns anos tentando manter um relacionamento muito mais de parceria com o negócio do que efetivamente da gente estar nessa abordagem policialesca que eu acho que afasta, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a pessoa senta do meu lado ali na mesa, assim, né? Quando a gente tinha uma mesa antes, que a pessoa falava assim, meu, você não sabe o que aconteceu isso, e a gente tentava buscar uma solução juntos, né? Assim, do que efetivamente você falar, não acredito, né? Assim, e aí agora a gente, não, então tudo bem, você vai ser punido, etc. Eu prefiro que a pessoa, né? Eu prefiro manter a nossa política de portas abertas e manter, de fato, o compliance parceiro, e aí, quando a gente fala um pouco de segunda linha de defesa, eu prefiro, de fato, que a gente esteja inserido no negócio do que lá fora, na Torre de Marfim, muito por fora. O que me preocupa um pouco, e aí eu acho que até que eu tinha comentado isso, né, nesse período de pandemia, de crise, de trabalho remoto. A gente perdeu um pouco desse contato mais próximo com boa parte das áreas. Então, eu, por exemplo, eu tenho muito contato com a área de controles internos, com o pessoal de tax compliance, por exemplo, né, com o pessoal, e aí, nesse universo que eles estão tratando, tem uma série de coisas que às vezes eles acabam me envolvendo. Mas a gente perdeu um pouco desse contato, né? Então, assim, quando a gente olha sob essa perspectiva de construção de relacionamento, eu vejo que a gente teve um afastamento. Tem pessoas que eu não vejo há, sei lá, um mês, 2, né? Assim, que a gente nem um cafezinho no Zoom a gente tem tomado, né? Então, eu acho que a gente também vai ter um pouco dessa dificuldade de tentar construir relacionamentos ou mantê-los, ainda que nessas questões mais tecnológicas, né? E se eu posso dar algum conselho,
se eu de fato tiver inspirado alguém aqui a de fato ir trabalhar na área de compliance, eu espero que sim, se eu tiver convertido uma pessoa eu já fico feliz, mas eu acho que seria exatamente isso, seria construa relacionamentos, especialmente com essas áreas que a gente entende de governança, né? Então, é o pessoal de tax compliance, tem que ser super amigo, tem que ser o cara com quem você está ali do lado, com quem você vai almoçar, né? Ele que vai possivelmente falar, olha, a gente está com um problema grande aqui. Área de controles internos, área de riscos, né? Quando riscos não está junto com compliance, tem que estar muito próximo. E esse é um grande desafio, assim, nesse cenário hoje, né? Não sei qual que é a experiência aqui dos colegas, se os colegas estão conseguindo manter, né, esse relacionamento ou essa interação mais próxima aqui com todo mundo. Acho que, na verdade, isso fomentou, né, até mais os webinars aqui, né? Acho que a gente gostaria muito de estar fazendo essa reunião, por exemplo, presencialmente, né? Tomando café, tendo coffee. A gente... E o pão de queijo, né, gente? Se tem uma coisa que a gente perdeu, né? foi o pão de queijo, né? Pô, pão de queijo, não dá, né? Outro dia, já tem meses que eu fui em um e não tinha pão de queijo, eu fiquei bem chateada. Assim, como que não tem pão de queijo, gente? Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter pão de queijo, né? Assim, gente, não dá. Né? Então, na próxima vez, vocês podem me convidar aí pra gente ir na reunião em Minas com pão de queijo. Excelente. Nossa, é muito bom, assim, acho que percebeu essa dificuldade um pouco também e ampliação também dessas soluções tecnológicas, desse desenvolvimento aí, dessas ferramentas, tudo mais, para a gente poder pensar e também no impacto que isso vai trazer, né, assim, na esfera de compliance, seja, né, de compliance ou tributário também, né, com essas discussões, inclusive envolvendo aí a parte da reforma. Não sei, Daniel, se você teria algum comentário para fazer em relação a essas novas tecnologias que estão sendo pensadas aí, voltadas um pouco talvez para o tributário ou para essa comunicação entre as outras áreas. Não sei se na sua empresa, se vocês já estão pensando nisso, se já é algo, não sei se você pode contar também, mas vocês estão pensando nisso, até visão de companhia mesmo, né, de empresa. Legal. Bom, tanto tecnologia quanto outros temas que foram abordados, eles estão na agenda do momento para todos nós, e quem não abraçar essas agendas vai ser escanteado também no mercado, né? Então, primeiro que você disse sobre o profissional intersetorial. Não existe, desde Hans Kelsen, ninguém que prega, todo respeito, e óbvio que eu estou brincando aqui, né? Mas a teoria pura do direito, no sentido de que o advogado é o advogado que senta lá no escritório, que todos os problemas venham até mim, eu tenho a solução para tudo, ainda que muitas vezes seja não. Não é assim, né? Assim como a área de compliance, seja compliance Daniel, Priscila, seja compliance tributário, etc. A gente é intersetorial, a gente é amigo do negócio. O que a Priscila falou faz todo sentido, eu já cansei de ver, e por vezes as pessoas têm ou medo do compliance, de mim, né? Até porque o compliance é um grande morde-a-sopra, né, Priscila? A gente está o tempo todo incentivando e monitorando, incentiva e monitora. E se o compliance quiser ser só o policial, né, a polícia da empresa, não vai dar certo. Assim também como o advogado tributário, que só venham a mim, Torre de Marfim, esse cara não vai resolver a vida da empresa, ele vai ser mandado embora. Então, a gente precisa primeiro entender esse novo perfil. Proativo o tempo todo, com cabeça de negócio, com cabeça de dono, amigo do negócio, e que pensa sempre com base em gestão de risco, como eu disse no início, para trazer mais lucratividade para a empresa, né? Então, ele tem que antecipar os problemas, e por isso que a compliance está tão na moda, né? Por isso que compliance trabalhista está na moda, que era um negócio que o advogado trabalhista devia ser sempre assim, né? Não pode ser aquele advogado trabalhista que só faz audiência, né? Ele tem que ajudar a empresa a evitar. Você está vendo que a empresa está tomando condenação trabalhista o tempo todo no assunto XPTO, né? O advogado tem que ir lá e falar: a gente resolve esse negócio, não dá mais para fazer, olha quanto custa a condenação. E o caso do Ricardo Eletro, embora eu não saiba nada sobre a questão tributária, mas ele exemplifica exatamente a nossa conversa, né? Olha o prejuízo que foi gerado para o Ricardo Eletro, para a empresa. Salvo engano, acho que ela até entrou agora com pedido de recuperação judicial mesmo, né? Não vai sobreviver, vai ter que ser vendida. Acabou a empresa, né? E aí, a parte de compliance tributária toca a nossa parte de compliance e vice-versa também, porque
a gente está ali prevenindo para evitar um ato de corrupção, de suborno, etc. e tal, aí vai cair aonde, né? Numa falta de pagamento de imposto, o cara vai ser preso. Vai acabar com a reputação do mesmo jeito. Então, precisamos conversar, precisamos ser amigos, precisamos pensar com gestão de riscos para evitar que essas coisas aconteçam, porque se acontecer, já era empresa, já era reputação. E aí entra a sua pergunta também, Mitaly, sobre tecnologia, né? Que é outra questão que ou a gente aprende a conviver ou a gente vai ser substituído mesmo pelas novas tecnologias, né? Eu não acredito nessa dicotomia, está acabando os empregos, os robôs vão assumir todos os empregos. Não, vão mudar os empregos, né? E aí ou a gente se adapta, ou a gente aprende a usar a tecnologia a nosso favor, inclusive para a área de compliance. Eu sou um apaixonado pela área de inteligência artificial e eu fico pensando o tempo todo como inteligência artificial ajuda a minha área de compliance, né? Para identificar padrões, para nos antecipar, mas a ideia, né, a estratégia, a inteligência sempre vai ser nossa. Então, a gente se adapta, né, ou a gente vai, de fato, perder os empregos, e os empregos que vão acabar são os empregos que têm que acabar mesmo, né? Na minha época, acho que talvez de alguns de vocês também, eu era estagiário no escritório. O que eu fazia? Carregava o processo para cima e para baixo. Hoje o PJE não tem mais esse tipo de estagiário. E aí o estagiário vai servir para aquele que precisa existir mesmo, né? Para aprender, para mexer com peça, para entender estratégia. Da mesma forma, o advogado Ctrl+C, Ctrl+V já acabou também, né? O Mike lá da IBM, essas coisas que vão acabar com esse advogado. Então, eu não tenho nenhum medo de tecnologia. Pelo contrário, eu tenho uma sede danada para aprender como usar a tecnologia para melhorar o nosso processo e servir para a gente ser quem a gente deve ser, né? O ser humano, né? A cabeça pensante, a estratégia, que faz a máquina, que faz a inteligência artificial trabalhar a nosso favor, até porque, seja na parte de compliance de integridade, seja na parte de tributário, lidar com grande quantidade de dados nunca foram um forte da cabeça do ser humano, né? Então, a gente pode usar isso também a nosso favor e ter para nós as capacidades, eu termino a minha fala, daquilo que eu quero desafiar todos que estão nos assistindo a perseguir. Primeiro, o profissional que é intersetorial, que conversa com todas as partes da empresa, né? Segundo, que é o profissional proativo, não é aquele reativo. Terceiro, que é aquele profissional do sim e não do não, ou seja, a gente precisa ter criatividade para entender soluções que vão ajudar a empresa a ser mais lucrativa. Quarto, com base em gestão de riscos, ou seja, antecipar o tempo todo para evitar que uma coisa ruim aconteça e trazer soluções e trazer lucratividade. Quinto, que usa tecnologia, e aí isso serve para compliance tributário, serve para compliance de integridade e não só para a área de compliance, para todas as áreas profissionais, que incrivelmente, não só na faculdade de Direito, que eu sou um grande crítico, né? Mas em todas as faculdades, as faculdades elas pararam no tempo, a gente continua usando a educação do século XVIII, do século XIX, né? Não à toa eu me coloquei com um desafio de criar uma faculdade do futuro, e aí a instituição onde eu trabalho, né, e atuo, que é o CEDIM, está criando uma nova faculdade de Direito ano que vem em Belo Horizonte, no outro ano de Administração de Empresas, para formar essa galera, e para quem já formou, né, vai ter que se adaptar, e que bom que a gente está aqui conversando, né? E aí, mais uma vez, Mitaly, parabéns a você, doutor Paulo, a todos os painelistas que estão aqui, porque a gente está discutindo o que precisa ser discutido. Bom, eu que agradeço imensamente, acho que a gente já extrapolou até o horário, porque o papo foi muito bom, acho que as exposições foram excelentes, acho que vocês abordaram até mais do que era a expectativa aqui também do evento, porque a gente veio até para pontuar algumas coisas importantes, e eu acho que a visão foi muito mais ampla e muito mais inteligente, né? Eu acho que a gente aqui está um mix muito interessante também, porque a gente consegue pensar de forma diferente, e eu acho que é essa integração que eu defendo também muito nas empresas, e eu acho que o propósito aqui do webinar e que vai ser das relações futuras várias cabeças pensantes e junto, assim, construir soluções inteligentes. Esperamos que isso aconteça com a reforma também, né? E eu queria passar a palavra para você, Marcos, também para fazer esse encerramento, na sequência a Rebeca, a Priscila, e agradecendo já mais uma vez em nome do MDT a participação de todos vocês, né? O aceite pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aprendi muito também, acho que
esses eventos são extremamente importantes e espero que isso não acabe, né? Após o fim da pandemia, enfim, que a gente consiga continuar discutindo esses temas via webinar, pessoalmente com pão de queijo, enfim, acho que isso aumente ainda mais. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mitaly. Acho que para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer a todo mundo que falou aqui junto com a gente, as perguntas aí do pessoal. Inclusive, teve uma pergunta aqui da Estel que eu achei legal sobre a LGPD. Se responder, pode ficar à vontade. Isso, eu vou falar rapidinho aqui para dar a ela aí uma visão de como uma pessoa de empresa, né? A LGPD, como a Rebeca falou ali, é uma das formas que o Estado transfere a responsabilidade fiscalizatória para o cidadão, né? Então, a empresa ela tem um tanto de dado e ela precisa tomar conta daquilo ali para que outras pessoas não tenham acesso a informações que não são pertinentes, né? Então, a gente sabe de muito caso de fraude, por exemplo, basta uma pessoa saber que uma outra teve uma conta num banco numa data X, ela faz aquela ligação de telefone dizendo que é do banco, que tem uma dívida, manda o boleto e pessoas mal instruídas pagam. Então, a área de compliance tem muito a contribuir com a LGPD total e a área de tecnologia também. E puxando aí, encerrando, né, essa reunião aqui intertextual, né, temos uma turma de compliance, uma turma de tributário, né, isso que é daqui que vão sair as soluções, né? A gente estava falando aqui das interações dos times, né? O Daniel falou né, da casa de marfim, a Priscila falou da casa de marfim, né? Daquela estrutura que a gente precisa tirar a armadura, né, gente? E cada vez mais conversar com as pessoas dos outros times, de outros setores, abrir a cabeça para o mundo dos fatos, né, para a gente conseguir trazer uma aplicação justa, uma aplicação menos arriscada, ou para a gente mapear os riscos, aí a gente está falando muito de risco, e é de lá que vem o conteúdo, né? Então, é muito comum, por exemplo, numa ação judicial, a informação da defesa não vem do advogado, tudo da cabeça dele. Ele tem que ir lá no cara que fez o contrato, ele tem que ir lá na pessoa que fez a entrega, onde deu o problema, né? Ele tem que viver aquele jogo, ele tem que reconstruir aquela coisa ali dentro da cabeça dele para ele desenvolver uma tese. Então, nós temos que cada vez mais interagir com outras áreas, com os outros times. E eu achei fantástico isso aqui, porque a turma do Compliance, aí o Daniel e a Priscila, trouxeram contribuições, assim, ampliou minha visão de uma forma macro de como que essa interação pode melhorar, de onde o meu trabalho pode ajudar, né? Quando a gente pensa aí na reputação, no desenvolvimento de um negócio sustentável, isso é legal. Quando a gente pensa em construir um negócio sustentável, um negócio que vai, né, desenvolver junto com a evolução da própria sociedade, isso é muito legal, isso é estimulante e cria um norte para a gente, um propósito. Então, obrigado, Mitaly, obrigado, Daniel, obrigado, Rebeca, obrigado, Priscila, por todas as contribuições aí e pelo convite. Obrigado a todos que participaram aqui também pelas perguntas e que nos assistiram, que reservaram um tempinho para vir estudar um pouquinho com a gente. É um prazer estar aqui e que a gente faça mais desses encontros, vídeos e em breve presencial e vamos em frente aí. Obrigado, viu? Gente, eu queria agradecer muito. Para mim foi um debate riquíssimo. Como eu disse, a área, sou uma entusiasta, mas não uma profunda conhecedora. E aqui já abriu meus olhos para várias coisas. Foi muito legal. Eu adoro esse mix, né, de disciplinas, assim. Acho que só tem a agregar. Então, Mitaly, parabéns. Paulo, a todos que estiveram envolvidos com esse evento. Foi realmente riquíssimo. Cada um que parou aqui para assistir também, para participar, fizeram as perguntas. Essa parte da pergunta ali da Estel, né, sobre a LGPD na área tributária, bem interessante também. Eu acho que ela acaba tendo, na esfera tributária especificamente, ela acaba transferindo um pouco também para
na minha visão, para o próprio Estado, né? Porque a gente também vai ter condições de cobrar, no caso, a Receita, a Procuradoria, né? Na gestão dos dados ali também. Agora, tem um ponto muito delicado quando a gente fala de tributário, que é porque a lei exclui as pessoas jurídicas, né? Desse direito de pleitear os seus dados. Então, esse é um detalhe muito específico e deve haver muita cautela, porque eu particularmente acho que quando a gente fala sobre dados fiscais, a gente vai precisar de uma nova legislação, de um novo marco jurídico e normativo para poder tratar, porque tem muitas especificidades e uma das especificidades é justamente essa questão das pessoas jurídicas. Mas deixo aqui o meu muito obrigada novamente, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês, parabéns para todo mundo. Obrigada, eu que agradeço também. E para você, Pri, passo a palavra para a gente fazer o encerramento também. Queria agradecer, meu super obrigada pelas contribuições dos colegas, né? Eu não entendo nada de tributário, então pelo menos agora eu tenho uma ideia, posso já discutir com os meus amigos de tributário lá da empresa onde eu trabalho. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, Mitaly, sempre é importante a gente estar, né, enfim, com os colegas discutindo esse assunto. Eu sou também super fã de compliance, então eu fico à disposição, né, se alguém quiser trocar alguma ideia, se alguém quiser, enfim, falar mais alguma coisa sobre esse assunto, eu fico à disposição, pode, né, enfim, pode me mandar um e-mail, pode me mandar ali no LinkedIn, a gente fica à disposição, é sempre um prazer, né, e contem comigo, e se tiver pão de queijo, pode me chamar também, tá? A gente tá junto. Muito obrigada, pessoal. Agradeço de coração todo mundo. E eu queria finalizar aqui também uma frase que eu vi recentemente. Na verdade, é uma frase antiga, né? Mas que eu vi recentemente, eu acho que deixa uma reflexão aqui para todo mundo. E pensando também no futuro aí, né? Se fossem integralmente aplicadas as leis tributárias, todos os contribuintes seriam passíveis de sanções, inclusive de cárcere, e isso nem tanto em virtude da fraude, mas principalmente pela desorientação que o caos da legislação tributária provoca no contribuinte. É uma frase do jurista Alfredo Becker, né, e eu acho que fica a reflexão também para as discussões futuras aí, reforma, e, nossa, aqui como profissionais, como pode melhorar, né, a nossa atuação, enfim, nossa profissão aqui, como a gente pode melhorar esse cenário todo, né. Agradeço muito a todos vocês, também aos participantes, e nos vemos em breve, em um próximo evento. Muito obrigada. Obrigado, Mitaly. Até mais. Obrigada, Mitaly, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.